Olá pessoal, beleza? Ok? Vamos hoje nas estruturas do dia a dia. Quando falamos, aonde há um lugar, é um lugar e são lugares que possam ser diferentes entre rupturas. Quando falamos um lugar, fica algo já perplexo ao nosso ver. Porque quando tem um lugar, tem vários lugares, estradas, caminhos que nós podemos chegar a uma estrutura, a um treinamento, a metodologia. Ao meu ver, eu coloco interessante hoje, em questões de coloquei ali sobre a história da educação e fica em destaque ali o Pilete 2018, mas o Pilete também ele é destacado, faz um pouco tempo aí, não como eu, já 20 anos nessa trajetória aí de educação e criação de conteúdos ligado à pauta e outros panoramas que aconteceu. E eu coloco aqui fatos importantes ligados ao treinamento e experiências diárias vividas nos campos arcaicos, modernos, contemporâneos e alguns setores. Onde nós colocamos nossos pés, são lâmpadas para iluminar pesquisas, são não lâminas, lâmpadas, porque lâmina tem muitas coisas acontecendo a cada dia, cada segundo, guerras. Então estamos aí. Então vou falar sobre estrutura, que vem a falar sobre treinamento desportivo. Eu, com todo respeito, sempre, ao meu ver, eu falei tempos atrás, eu até fiquei um pouco assustado, porque eu não sou muito de ler aqui em casa, o pessoal tem um pessoal que é cristão, outro é de outra religião, aí fica esse cabo, cabo não, essa corrente volumétrica, um volume métrico relacionado a esses conflitos que Marcos coloca. Mas eu lembrei aqui no casal que teve aí tempos atrás, que eu falei, achei até engraçado, quando eu lembrei, porque fica algo interessante, ó. Metodologia, processo bioquímico, formas e coisas. Ou seja, ó, metodologia. Houve a metodologia. Depois o processo bioquímico que ocorre, a percepção, o ser humano, a mulher e o homem, ou seja, e a questão de gênero, classe social e etnia. Eu lembrei da Isaac e Rebeca, né? Eu lembro que certa vez eu trabalhava numa academia aí, até usei com um método de motivação, que o povo estava, tem muitas mulheres, homens, solteiros. Nós falávamos, eu falava, fiz tipo um calguete que fala, falando sobre Rebeca, negócio então, que houve o que? A metodologia, para chegar a um local os dois. Depois houve um processo bioquímico, depois uma forma estratégica, que houve ali, que eu gostei, ok? São maneiras, porque nós temos que ler também outras religiões, como já mostrou o livro aí do Pilete, ali o Japão também, a China, as moedas, que eu falei que é engraçado, ali tem um engraçado modo de dizer, não é questão de ludicidade, mas aqui é Campo República, eu coloco, ou seja, a metodologia, caminhar. Aí chegou e houve percepção, análise periférico. Quando você olha um time, uma perícia houve, Quando você olha um time, você olha assim, pô, esse time vai ser bom ou ruim. Você tem a percepção, ali houve a metodologia, o caminho a chegar a um objetivo e meta. Processo bioquímico, Ou seja, vamos dizer que as pessoas falam arrepio, questões que ocorrem. E depois as formas e as coisas, Com a família, o anexo. Mas houve o que ali? Uma metodologia. Houve uma autoridade ali, uma orientação ali para chegar a esse processo. Aí eu falo que o arcaico, que é antigo, estou citando o Tubino e o Moreira, porque Moreira, mas eu coloco eu como, João Paulo Moreira aqui também, o Alves, o da Silva que foi melhor. Então eu coloquei ali o quê? Ali formas e coisas. Autoridade, formas e coisas. Eu vi aquele anexo assim. Então hoje eu falo sobre estrutura de treinamento. Há uma metodologia, tem que ter uma estrutura. Há uma autoridade, tem que ter estrutura, tem que ter, ou seja, tem focos importantes, por exemplo, tem os russos, Arosiev e Kalinin, é um artigo publicado em 1971. 71 foi publicado vários livros, somente da cinesiologia, ligado ao movimento, ok?
Então, os primeiros autores, a estruturação pendular do treinamento esportivo. Então, quando fala sobre esse processo de metodologia para chegar a um caminho, há um processo bioquímico. Tem pessoas, muitas vezes, você falar que alguns livros, né, que são, assim, tem os campos também que eu já discuti, em alguns aspectos relacionados a outras religiões, que é bem parecido também. Eu falei que é bem parecido. Conversei com uma doutora em ciência da religião, ela é doutora em área da educação, mas ela dá aula no setor de ciência da religião que eu entrei, na faculdade Unicef. Aí eu fiquei discutindo com ela sobre esse assunto. Eu falei, querida, a religião é igual o que é esporte até hoje. O que é periodização hoje, né? Que a crítica sobre o que o Mativieri e outros autores sempre vai haver uma crítica, mas vai ter também os campos que venha relacionar. Tô falando porque acho, ao meu ver, interessante, né? Veio os dois de camelo, assim, aí um se encontrou, não sabia o nome um do outro, só na percepção. Ou seja, eu quero dizer o quê? Quando você olha um campo de futebol, o Dantas fala análise derivado periférico. O Costa fala análise periférico. Dantas, 2003, 85 ali, e também, não, 2003, ou seja, o próprio Costa, o Marcelo Costa, 1995 ali, que colocou alguns patrocinadores, ele apelou, falei que ele tinha a Coca-Cola, né? Aí não tinha como falar sobre o Nicolau. Nicolau fala o quê? Sobre a ortopedia. Nicolas, né? Você pode ver a história da ortopedia, ver um autor que destaca ali, é o Nicolas ou Nicolau. Ou seja, se você vê o significado dos dois, tem a mesma etimologia, que coloca em destaque a ortopedia. É interessante a ortopedia, porque ortopedia fala a palavra o quê? A palavra que a questão é reta, né? O osso. Ortopedia. Tem sarcopenia. Então, tem vários. Sarcopenia, ou seja, ortopedia. Aí você vai entrando entre esses fatores, que é nia. Aí você vai no latim, vai ver destaques amplos que relacionam. Okay? Então eu coloquei essas formas aqui, como Romeu e Julieta, o Shakespeare, Romeu e Julieta, mas esses aí não houve suicídio não. Esse aí houve uns campos sucessórios. Shakespeare ligado à burguesia também e outros fatores. Aí eu coloquei até a linguagem do amor ali no teatro ali, que eu cheguei a fazer, mas em questões de expressão corporal, porque tem nas minhas classes curriculares a dança, o teatro também, que faz parte da dança, os rituais que ocorrem, a expressão corporal, a geografia ligada à cultura, a corporal. Então, muitas vezes você vai a um lugar, o tipo de cabelo, o barba, muitas vezes a pessoa vai buscar a sua entidade, a sua identidade, e vai ver que faz parte dos campos elementares da bagagem cultural, histórica, esse campo potencial. Ok? Então vamos lá. Então nos coloca Forteza também, 1987. Vamos falar sobre o Vygotsky. Eu falei que o Vygotsky há uma crise muito ampla entre Vygotsky e Piaget para adaptar essa proposta ligada à estruturação. Ao meu ver foi interessante, porque tempos atrás eu fui no local, aí o pessoal falou sobre esse assunto, falaram bioquímico. Eu falei, opa, bioquímica dá para conversar. A pessoa é madura, porque muitas vezes a pessoa não pensa que, ou seja, teve uma relação com a esposa, ou seja, com outra pessoa, tem um processo bioquímico, tem um hormônio, pessoal, né? Tem um hormônio, acontece alguns fatos assim, inéditos ou novos que acontecem. Você vê uma pessoa bonita, outra pessoa, às vezes a pessoa coloca uma carga tão pesada, tão acentuada, a carga tão alta, eu vou usar o termo jurídico, uma anomia. Anomia é o quê? Uma carga tão que vem a ser centrífuga, que vai só colocar naquela pessoa. O meu avô, a minha avó me enganou. Não enganou, não é a cegonha, mas muitas vezes acontece esses fatos, ok? Então são fatores internos e externos, históricos. Tem momentos que a própria mulher também tem a seu momento, né, de vigor, com o homem também. Tem estatísticas que falam que, né, vou falar sobre assunto aqui ligado a questões de casais, esse campo de coordenação ampla. Mas a pesquisa é essa. A pesquisa é o quê? A metodologia, o processo bioquímico e as formas e as coisas.
foi uma pesquisa, ali o Isaac e Rebeca, é o conceito de pesquisa, teoria e prática e teoria, Isaac e Rebeca, todo respeito à Bíblia. Eu coloquei Romeu e